Algumas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia. Existem muitos materiais de apoio que orientam, livros, seminários e até a própria igreja que pode nos auxiliar. Na verdade, é um lugar adequado para que a gente aprenda isso com a orientação dos nossos pastores. E existem documentos que foram elaborados durante a história para que a gente pudesse entender as Escrituras Sagradas e a vida cristã e viver uma vida que glorificasse a Deus. Então a gente tem um dos documentos, para mim, mais interessantes, que é a Confissão de Fé de Westminster. E eu queria, nesse momento, trazer uma breve explicação. Sobre a primeira parte dela e depois a gente vai dando sequência. Então a primeira parte diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrevê-la toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Então, o que ele está querendo explicar aqui, inicialmente, é que por mais que, para que a gente conheça Deus, exista a possibilidade da gente conhecer o Senhor por meio da natureza, por meio das coisas que foram criadas, como diz lá em Romanos capítulo 1, a gente precisa das Escrituras Sagradas para que haja o conhecimento da salvação. Na teologia, a gente chama isso de revelação geral e revelação especial. Então, a revelação geral é aquela revelação que a gente tem de geral para todas as pessoas. Então, se uma pessoa lá numa tribo indígena ou que nunca escutou falar do Evangelho, nunca escutou falar de Jesus, nunca escutou falar da palavra de Deus, ela pode conhecer, saber que Deus existe, porque quando ele contempla a natureza, ele vê a natureza, ele pode entender que Deus existe. E é por isso que lá em Romanos vai dizer que o homem fica indesculpável por conta disso. O homem fica indesculpável por conta disso. Lá no Salmo 19 também fala que os céus proclamam a glória do Senhor. Então esse conhecimento geral é para todo mundo. Mas isso não quer dizer que se uma pessoa vê a natureza ou vê alguma coisa na natureza, ela vai ser salva. Não é isso. A pessoa precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho, conhecer as Escrituras, porque aqui na palavra de Deus tem a nossa regra de fé e prática. Como que eu vou fazer para glorificar a Deus? A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Então, o que a gente chama isso de revelação especial. Então, a revelação especial é as Sagradas Escrituras. Então, por mais que haja criação, coisas criadas, e uma coisa importante, a gente não pode confundir criação de Deus com o próprio Deus. Algumas pessoas falam, mas Deus é tudo, Deus é o sol, Deus é o mar, Deus é a terra, Deus é o vento. Não, Deus está acima disso tudo e Ele criou todas essas coisas para a sua glória. Agora, podemos sim saber que Ele existe quando a gente contempla a natureza, né? Jesus mesmo dá muitos exemplos na natureza, né? Então, agora, conhecimento para a salvação vem somente por meio das Escrituras Sagradas, e a confissão ela vai dar continuidade, Antigo e Novo Testamento, que é essa Bíblia que a gente tem hoje, principalmente, né, a Bíblia
dos protestantes, né, que a gente usa, porque no catolicismo romano houve depois acréscimos de alguns livros. Então, para o conhecimento de Deus e para a salvação, a gente precisa do conhecimento das Escrituras Sagradas. Espero que você tenha gostado, tenha esclarecido você acerca dessa primeira parte da confissão. E eu peço que, se você achou interessante, gostou, coloca aí o dedo no joinha e compartilha com alguém, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.